Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Olá, doutora Tatiana Saque, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde para todos vocês, boa tarde para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai falar aí sobre esse período de carnaval, né, que muita gente aproveita para viajar, ganha uma folguinha, e aí são 4, 5 dias fora de casa, e é importante escolher um lugar que tem a ver ali com o seu pet, né, para não deixar em qualquer lugar. Às vezes mora numa casa barulhenta, vai deixar na casa de um amigo com muita gente, muito barulho, pode estressar esse animal, ou vai escolher um hotelzinho. O que a gente precisa ficar atento aí na hora de ver essa hospedagem, doutora? Então, Johnny, assim, a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar, né, é onde eu vou deixar meu pet. O que eu vou viajar e não posso levá-lo. Então, o que eu vou fazer? Aí eu separei, assim, algumas opções mais comuns, né? Normalmente, a gente pode deixar o pet hospedado, né, num hotel, creche, nessas hospedagens específicas para animais. Você pode deixar na casa de um conhecido, né, de uma pessoa que esteja acostumada ali a cuidar daquele animal. Você pode deixar ele na casa de uma pessoa, assim, de um prestador de serviço. Você pode pagar um prestador de serviço para cuidar do animal na sua casa. Também é muito comum, hoje a gente tem muito dog sitter, cat sitter, pessoas que vão na casa cuidar dos animais, às vezes passear com o cachorro, dar uma geral ali, ou até pedir para uma pessoa da sua confiança cuidar, né? Não necessariamente um pet sitter, um dog sitter, mas de repente um vizinho, um parente que goste de animal. Então você teria aí essas 4 possibilidades. Por exemplo, né? Aí, pode falar. Falhou aqui um pouquinho, eu não consegui te ouvir, mas sobre, por exemplo, deixar o pet em casa. Vou viajar, tem uma câmera ali de vídeo monitoramento, pedir para o vizinho ir lá trocar ração, trocar água, dar uma voltinha com o animal ali durante um período da tarde ou da noite. Isso é possível? Isso tá certo? Então, é possível, assim, desde que a gente saiba muito bem como que é a personalidade do nosso pet sozinho, né? A gente sabe, por exemplo, que tem animais que ficam muito bem por alguns períodos, por determinados períodos sozinhos. Já outros animais acabam sendo muito apegados ao tutor. Tem animais que não se alimentam, tem animais que ficam ali o tempo todo atrás da porta esperando pela pessoa, né? Ou animais até que têm ansiedade de separação, que a gente fala, que não pode ficar sozinho. Então a gente tem que conhecer a realidade do nosso pet, né? Normalmente, assim, no caso dos cães, por exemplo, a gente não recomenda que esse animal fique mais do que 24 horas sozinho, né? Então, o ideal é que todos os dias, né, pelo menos uma vez ao dia, vá alguém cuidar em casa e dar uma atenção, né, e dar uma volta, se for o caso. Os gatos, muitas vezes, eles podem ficar ali até 48 horas numa boa sozinhos, mas se puder ser todo dia, com certeza é melhor. Se a gente for deixar na casa de um parente, de um amigo, tem aquela coisa da adaptação ou isso não existe? Por exemplo, vai passear lá durante a semana, uns 2 dias, leva o bichinho, deixa ali interagindo com a família. Isso ajuda em algum nível? Isso ajuda muito, Johnny. Na verdade, assim, isso é essencial para qualquer circunstância, seja na casa de um parente, seja na casa de uma pessoa que você esteja pagando para ficar com o animal, né? Porque também tem essa opção, não sei se ainda tem disponível aqueles aplicativos que você tem pessoas que hospedam os cães na sua própria casa, né? Mas é sempre importante ter esse período de adaptação, né? Porque, por exemplo, muitas vezes o animal nunca saiu de casa e você vai sair ali para o carnaval, vai emendar a semana toda do carnaval, vai ficar 10 dias fora e o animal nunca saiu, né? Então esse animal ele pode realmente estranhar bastante. O ideal é que ele vá passar um dia nessa casa, que ele conheça, que ele já conheça a pessoa. A mesma coisa vale para o hotel, né? Muitos hotéis, né, que oferecem a hospedagem, eles também são creche, então eles também oferecem esse passar o dia. Então, às vezes, você levar esse animal para passar o dia lá, ver como é que ele fica, como é que ele se adapta, isso é muito importante.
Entendi, doutora. Agora, a gente também tem a possibilidade de contratar um profissional. A senhora estava falando que tem um nome, né, Tatiana? Um nome específico para esse cuidador aí, que se chama pet sitter, é isso mesmo? Pet sitter. Aí pode ser o dog sitter, pode ser o cat sitter, pode ser o pet sitter, que cuida de qualquer um dos dois, né? Mas hoje em dia a gente tem muitas pessoas prestando esse tipo de serviço, né? Porque às vezes é mais cômodo você deixar o animal em casa, ele se sentir mais confortável em casa, né? Do que ele ser retirado e levado para outro local. Por exemplo, um animal de idade, ele pode estranhar bastante, né, sair da casa dele para ir para outro lugar. Os gatos normalmente ficam muito melhores na sua própria casa do que hospedados em outro lugar, a não ser que seja muito bem acostumado. Então, esse serviço tem crescido cada vez mais, né, e é sempre importante ter uma referência, alguém que já tenha, que já utiliza os serviços da pessoa, né, mas é um serviço que tem crescido bastante. Esse serviço de pet sitter, ele vai até a casa, ele faz vai, brinca com o animal, alimenta, e ele também é o mesmo profissional que dá aquela volta, que sai para levar o bichinho para fazer uma caminhada, é o mesmo profissional. Assim, eu acredito que sim, eu acho que você pode ter a opção de quem vai só para cuidar, né, e ter a opção de quem cuida e passeia, aí depende do combinado, porque também acredito os valores variem, né? Eu quero que você fique, sei lá, 1 hora lá em casa com o meu animal e dê atenção para ele, brinque com ele, então um determinado valor, né? Não, eu quero que você só vá, coloque água, comida, recolhe o cocô e pode ir embora. Doutora... Não, eu quero que você passeie com ele 2 vezes ao dia, aí é o combinado. Doutora Tati, olha só, muitas pessoas têm pet, moram sozinhas, então ela chega em casa, tá aquele ambiente calminho, o bichinho vem e tá tudo certo. E aí você vai viajar. Vai deixar o animalzinho ali num hotel de cachorro, por exemplo. Ali tem outros 10, 20 animais e começam a latir, muito movimento. Isso não pode deixar o nosso pet meio perturbado? Pode. Então, por isso a importância da adaptação, né? É bem importante. É o que eu estou falando. Às vezes você tem um animal que está acostumado numa rotina muito diferente, né? E de repente você pegar esse animal e colocar ele num hotelzinho com outros 15, 20 cães, esse animal realmente ele pode estranhar. Pode ser que ele adore, né? Pode ser que ele fique, de repente, esteja acostumado a ficar tão sozinho que para ele seja um momento fantástico, né? Um período fantástico. Agora, tem outros animais que acabam sendo mais sistemáticos, que você vai colocar ali no meio dos outros, e pode ser que ele não se acostume, que ele se sinta acuado, né? Pode sair alguma briga, algum arranca-rabo que a gente fala, né? Então, por isso é importante a gente conhecer a personalidade do pet, né? E saber o tipo de serviço que a gente vai procurar para ele. Temos perguntas aqui chegando de ouvintes, né, Juliana? É isso mesmo, Johnny. Uma dúvida referente à questão da vacinação desses bichinhos. Por exemplo, um cachorro, quando for deixar no hotelzinho, né? Ele deve estar vacinado com quais vacinas? Também deve estar vermifugado, com remédio de antipulgas, carrapatos? Como é que funcionaria? Essa é uma excelente pergunta. Assim, uma hospedagem, né, um hotel, uma creche que trabalhe de maneira séria, ele tem que exigir realmente que o animal esteja com a vacinação em dia, né, e aí é importante a vacina múltipla, a vacina antirrábica e a vacina de gripe, no caso dos cães, né, porque a gripe ela é transmissível pelo ar, então é importante que o animal esteja vacinado. A vermifugação em dia e o controle de pulga e carrapato também, porque como a gente está falando de aglomeração, lugar onde tem aglomeração tem que estar com todo mundo saudável para um não transmitir doença para o outro. O Marcelo está perguntando aqui sobre aquela coleira que afasta a pulga. Deve colocar no doguinho antes de levar para um hotelzinho desse, por exemplo? E aquilo funciona? Olha, as coleiras, elas podem ser muito boas, tá? Assim, elas costumam ter efeito para pulga, carrapato, mosquito, né? Mas assim, quando você leva o animal para o hotel, se o animal estiver junto com muitos outros animais, corre o risco de ali numa brincadeira um arrancar a coleira do outro, às vezes um animal
arrancar e mastigar. Então, eu acho que os antiparasitários tópicos e os comprimidos, eu acho que seriam mais interessantes nessa situação. A Neia tá falando o seguinte, que o cachorro dela, se ela deixar ele sozinho, ele não come. Então ela não consegue deixar com ninguém, não consegue viajar. Sempre que ela faz isso, ela tem que levar junto. Tem alguma solução? É uma pirraça do bichinho? Olha, tem muitos animais que criam, né, essa rotina de muitas vezes só comer quando o tutor chega em casa. Por exemplo, o animal fica o dia todo sozinho. A pessoa sai 7 da manhã e volta às 7 da noite. Aí a pessoa dá a comida de manhã, o pet come ali com a pessoa, na presença da pessoa. Às vezes a pessoa até deixa a comida ali e quando volta de noite a comida tá toda lá. A hora que a pessoa chega, o animal vai lá e come aquele restante que ficou no lote. Então depende muito da maneira que esse animal é criado, né? O ideal é que a gente cria o animal da forma mais independente possível, para que ele não sofra, né? Ah, vou viajar e aí ele não pode ficar com ninguém, não come. Então isso tem que ser feito no período de socialização, né? E pode ser que tenha jeito? Pode, mas não. Alô, Tatiana Sack, a gente perdeu aqui a comunicação, a gente não tá te ouvindo. Você ouve a gente? Tô ouvindo perfeitamente. Você falou que pode ser que tenha jeito, mas aí falhou a sua ligação, a gente não te ouviu mais. Não, então, mas depende muito o ideal é que a gente crie o animal da maneira mais independente possível, para que ele não fique esperando pelo tutor, né, para se alimentar, para fazer suas necessidades, para, né, enfim, pode ser de um adestrador, tal, pode, mas o ideal é que que o animal seja acostumado a uma rotina não tão dependente desde cedo, né, desde aquela fase de socialização de filhote. A gente percebe manhã, sai de casa, volta, a comida tá toda lá, né, o animal só, a pessoa volta para casa. A gente tá perdendo aqui, tá com um probleminha na comunicação com a doutora Tatiana Sack, que é médica veterinária, mas a gente conseguiu pegar aqui a maior parte dessa conversa sobre os cuidados que a gente tem que ter, sobre algumas peculiaridades dos nossos bichinhos. Obrigado, viu, doutora Tatiana, por mais essa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço. Até a próxima quinta. Bom carnaval, um abraço. Outro, tchau.